O celular já virou quase que uma extensão do corpo, principalmente para os jovens. No intervalo das aulas, os alunos desta escola estadual dividem a atenção entre o bate-papo ao vivo e o virtual. A selfie pode ser tirada a qualquer momento. Os smartphones são aparelhos inteligentes que permitem a instalação de aplicativos e acesso à internet. Eles podem provocar a sensação de não estarmos sozinhos. Tão presente no nosso dia a dia, a gente se acostuma com os smartphones e esquece dos riscos que podem vir vinculados a ele. O uso excessivo destes aparelhos pode gerar transtornos mentais, como depressão, déficit de atenção e ansiedade. O vício pode demorar a ser percebido. A gente vai conversar agora com estes estudantes. Quanto tempo por dia vocês usam o smartphone? Há umas 12 horas, no mínimo. Eu só não mexo a hora que eu não tô dormindo. Já aconteceu assim de acordar à noite para checar uma rede social? Já, bastante. Principalmente o WhatsApp, porque se o celular vibra, você já vai lá e eu tenho que ver quem que é. Mantém a comunicação com familiares, amigos, fica conectado com as pessoas o tempo todo. Isso é muito bom. O celular, do mesmo tempo que ele é ruim, ele é bom também. Porque, assim, ele é um veículo de informação, né? E hoje em dia, como todo mundo tem um celular, você se sente obrigado a ter um celular, porque senão você fica fora dos assuntos. Os sinais do vício em usar o smartphone podem aparecer ainda mais cedo. O professor Anderson conta que o filho dele, de 8 anos, começou a trocar o convívio com outras crianças por jogos online. Ele preferia usar o tablet, o computador, do que ele brincar até com os amigos dele, por aí. Então a gente tentou diminuir ao máximo o uso dele. Eu e a minha esposa, a gente combinou que durante a semana ele não tem acesso mais a tablet, a computador, para ele brincar mais, né? Não prejudicar o estudo dele. E como bônus, a gente coloca para ele usar a partir de sexta-feira. Para este psiquiatra, os smartphones têm atrativos que a todo momento chamam a atenção do usuário. Realmente o público jovem é o mais afetado, né, pelo uso excessivo de celulares. Para começo de conversa, os aplicativos e o próprio manejo do celular é feito para que a gente use cada vez mais. Então, a coloração, a forma, o brilho do aplicativo. E geralmente essa fase costuma ainda estar desenvolvendo o autocontrole. Isso associado a questões sociais de não fazer parte, não receber uma determinada mensagem, fazem com que a pessoa queira procurar cada vez mais esse celular. O problema surge quando o uso do aparelho fica excessivo. O próprio celular ele ativa um centro do prazer, né? O que faz com que a pessoa queira ver se tem notificação ou queira, por exemplo, muitas vezes receber determinadas mensagens. E isso, para algumas pessoas, pode fazer com que elas fiquem compulsivamente olhando se tem atualizações no aparelho. Então, os riscos desse uso excessivo principalmente ocorrem na atenção, no sono, em sintomas de ansiedade, de depressão, que geralmente afetam bastante a produtividade dessas pessoas. Não foram apenas os pais e os professores que se atentaram aos riscos do uso excessivo do smartphone. A Apple também identificou a necessidade de controle e usou de mais tecnologia para limitar o uso do iPhone. O novo software limita o tempo de uso de alguns aplicativos, convida o usuário a largar o aparelho e permite a desativação da tela em horários específicos do dia ou da noite. A ideia foi aprovada por Anderson. Se as próprias empresas já estão começando a perceber os malefícios que pode causar o exagero no uso, né? Tecnologia eu acho muito importante, sim. A gente deve ficar atento se a gente não está conseguindo ficar sem o celular, se a gente está utilizando o celular em contextos que são perigosos, como atravessando a rua o tempo todo com ele ligado ou dirigindo com ele, em que a gente se sente angustiado se a gente não consegue mandar mensagem ou se a bateria está acabando. Tudo isso são sinais de que a gente deveria ter uma atenção para como a gente está utilizando esse aparelho. No caso das crianças, é extremamente importante que a gente faça esse tipo de limitação. A gente não sabe quais são as consequências no futuro desse uso indiscriminado, mas também para os próprios pais limitarem o uso deles, do celular deles em casa, porque isso também reduz o contato com os filhos. Então, nesse caso, o celular é algo que afasta os membros da família.